Bom, galera, a última aula de sociologia desse quarto bimestre, né? A gente vai encerrar agora os conteúdos, tratando um pouco ainda sobre aquela ideia do que nos desiguala enquanto seres humanos. Hoje vai trabalhar um pouco essa questão das etnias, voltar um pouco sobre o assunto classes sociais e gêneros. A gente poderia falar também de gerações, do aspecto geracional, né? Em função do nosso tempo curto, em função de toda a circunstância que a gente está tendo esse ano, né? Eu cortei, tá bom? Então, a gente pode retomar isso em outro momento, e eu sei que o Rafael, em filosofia, também trabalha isso. Então, a gente pode conversar em outro momento. Então, a gente vai trabalhar esses assuntos hoje. Começando aqui com vocês, né? E retomando um pouco a ideia de classes sociais, na aula passada a gente viu mais ou menos como é essa divisão. Aliás, a gente tem até algumas nomenclaturas aí que coloca a elite, né, que seria a classe mais alta no Brasil, como classe A e B. Então é aquela parcela da população muito pequena que tem uma renda muito superior, né, tem uma renda superior a quase 5 mil reais. Claro, galera, a gente tem um problema aqui, né, nessa classificação, porque se a gente pegar a classe A elite, ela é um grupo muito restrito da população, enquanto a classe B, ela faria parte aí do que significaria dizer uma classe média alta, tá bom? Fala, Paulo, você levantou a mão. Você já inaugurou. Não, então, eu ia falar sobre isso, que eu comentei sobre isso no meu texto, cara. Você vê, né, como a sociedade ela é dividida. A minoria é a que mais tem e a maioria ela vive num ciclo infinito, quase. Porque dificilmente você vê pessoas subindo da classe E até a classe A, né? Ou então da classe C para o A já é muito difícil ver. Da classe E para o A já é quase impossível. Então, o que acontece? Com esse esquema, parece que se você nasceu num bloco, ou você desce, ou você se mantém no bloco, mas você nunca sobe. Isso é um bagulho Interessante. muito bizarro. Como é que é o nome desse movimento, Paulo, entre ascender de classe social ou também regredir? Como é que é o nome disso? Você lembra? Mobilidade, alguma coisa? Isso, mobilidade social, exatamente. Ah, Esse conselho elevador, pelo amor de Deus, Pedro. Mobilidade social. Você pode tratar isso, ô Pedro, você nunca mais vai esquecer, né? O elevador no sentido figurado, entendeu? Mais ou menos isso. E o elevador que te leva lá, e a gente abordou isso na última aula, eu coloquei aqui como ponto-chave, é a educação, né? Queira ou não, é a educação. A gente até mostrou um gráfico, pessoas que estudaram mais ganham mais, tá bom? Então a gente tem essa questão aqui da classe média, né? Muito presente, esse debate muito presente no Brasil. Nós, quando analisamos essa pirâmide, né, social, a gente volta lá na antiguidade, a gente volta lá no feudalismo, ou mesmo ali no período do absolutismo, e a gente vai lembrar daquelas pirâmides, né, que mostram as sociedades estamentais, parecido com isso que o Paulo descreveu. Você nascia numa classe social, num estamento social, e você ficava ali para sempre, porque Deus quis. É assim e ponto. O servo é servo, o nobre é nobre, quem é do clero é do clero. Então, havia essa definição muito clara. E agora ela é mais uma questão de renda, né? Essa dificuldade. Fala, Lucas. sabe a musiquinha lá daquela novela antiga? Eu nasci assim, eu tô assim, Gabriela. É verdade. Eu lembro daquela outra, né? O que o Paulo estava descrevendo aí. O Pedro tá tirando sarro de você. Eu lembrei daquela outra, né? É que o de cima sobe e o de baixo desce. Tem uma outra musiquinha que trata um pouco sobre isso, né? Mas é interessante analisar aqui, galera, porque esse dado, essa reportagem, ela é bem antiga, viu? Ela é da primeira década desse século XXI, porque a gente teve uma mudança, né, na questão social do Brasil. A FGV e entre outros organismos, né, outros institutos de pesquisa, né, que analisam essas evoluções econômicas, isso é um dado geral, né, verificou que
a pobreza no Brasil, ela despencou depois de 2002. Aliás, quer entender um pouco da popularidade que o Lula tinha, né, enquanto presidente, é em função disso, porque a pobreza, de fato, ela diminuiu, né? E a gente pode verificar com essas duas pirâmides sociais, né, representando isso. A gente verifica, né, que, por exemplo, a classe C, ela aumentou, os pobres, né, a classe E, por exemplo, ela era de 30,5 e foi para 20, né, praticamente. Ô, Então, professor, Oi? a gente tá na onde? Então, eu já chego lá, tá bom? Eu já chego lá. O que eu consigo perceber aqui é como a população mais pobre, né, diminuiu. Então, houve aí um aumento dessa classe média, como está aqui na descrição dessa tabela da FGV, né? E aí todo mundo começou a falar, nossa, a classe média cresceu, o governo Lula e depois ali no primeiro governo Dilma fez com que as pessoas, né, tivessem acesso à renda. De fato, melhorou a renda das pessoas naquele momento. Houve uma valorização do salário mínimo, por exemplo, houve ampliação de programas sociais, como é o caso do Bolsa Família, beleza? Então, houve sim uma melhora de renda para essa classe média, né? E para esses remediados que está colocada ali, a classe D, que graças a algumas ajudas governamentais, conseguiram aí ascender socialmente também. Agora, aqui, galera, a gente está olhando basicamente pelo aspecto da renda, tá bom? A gente está olhando basicamente isso apenas, né? Eu estou olhando muito com um dado praticamente quantitativo. Ganha tanto, já é classe média. Ganha tanto, não é classe média. Bom, nós nos encontramos aonde? Claro, como vocês podem perceber, essa pirâmide, né, social aqui, ela está bem assim, bem antiga, né? Da primeira década dos anos 2000, porque foi ali que começou a ter esse debate, né, sobre essa ascensão de classes mais pobres que começaram a ter acesso aí a outros recursos, comprar um carro, comprar uma televisão, comprar uma geladeira, né? Houve também uma ampliação do crédito, as pessoas começaram a comprar mais. Então, tudo isso a gente vai verificar aqui, né, presente nessa pirâmide social. O Lucas, canta a musiquinha aí. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o meu destino todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. Isso aqui vai pro então. Isso aí vai ficar. Você acha que eu não vou deixar? Ai, ai. Galera, então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que, de fato, houve uma ampliação da classe média. Só que aí começou a ter um debate. Espera um pouquinho. Isso é a classe média? Houve um aumento da renda, as pessoas começaram a ter acesso a crédito. Aí isso significa que, então, agora o Brasil tem uma grande classe média? Aí começou a ter esse papo, essa discussão, né? Vários economistas, sociólogos começaram a ter essa discussão, né? Acho que foi a Kézia que perguntou aí, né? Onde nós estamos, né? Aí depende, viu, Kézia? Depende um pouco, né? Claro que esse dado aqui está um pouco desatualizado. Se vocês colocarem agora, vocês vão ver que tem uma outra categoria de renda, tá bom? Grande parte dos brasileiros, né? Eles vivem mais abaixo aí de 2 salários mínimos. Então, é bem complexo analisar só por essa questão apenas assim quantitativa, né? Tem que analisar por outros termos. E aí tem um texto que saiu no Le Monde Diplomatique, né, sobre a emergência de uma nova classe média no Brasil, a dissintonia de uma ideia, e traz a seguinte reflexão, né? Pode-se dizer que não há uma nova classe média brasileira, mas sim a representação de uma elevação de renda de famílias que ainda pertencem à classe trabalhadora. Para chegarem à categoria de classe média realmente, essas famílias necessitariam ter nível superior de renda, melhores trabalho e educação, em termos qualitativos e quantitativos, maior acesso a serviços públicos, prestígio e poder, né? Então, não adianta só, eu comprei uma televisão, comprei uma geladeira, e como é que está o sistema de saúde?
Como é que está a questão do acesso ao ensino superior? Como é que está a questão do acesso à cultura? Perceba, então, que ser classe média tem outras situações, tem outros pontos que também estão dentro, que não é apenas a questão da renda. A denominação nova classe média é equivocada, está fora de lugar. Não corresponde à realidade de um grupo social no Brasil que teve seu nível de consumo aumentado nos últimos anos, mas partilha muito mais uma sensação de ascensão social do que uma ascensão real, né? Então, a gente pode verificar o seguinte ponto, galera. Essa ascensão da classe média que a gente coloca aí no Brasil, não é que o Brasil tem uma classe média. Classe média seria aquele padrão americano, sabe? Daqueles seriados americanos, que a gente vê uma família nem tão rica, mas ali tem uma determinada situação confortável. Enfim, há outras questões que não são apenas a renda. A renda é só mais um ponto, né, para poder classificar essa classe média, beleza? E aí houve todo um debate e foi colocado o seguinte ponto: o que eu tenho, na verdade, é uma ascensão, uma melhora da renda da classe trabalhadora. Perceba? Até então, para a gente poder tratar um pouco sobre classes sociais, a gente vai verificar que algumas leituras favorecem a determinados governos, né? Então, olha, agora o Brasil aumentou a classe média. Claro, isso valeria ali para o discurso do governo da época. Só que se a gente ia fazer uma análise hoje a longo prazo, a gente vai perceber, peraí, não é bem assim, né? Porque a questão da educação, houve uma melhora, houve e tal, né? Mais pessoas estão estudando, acessaram o ensino superior, mas ainda tem muita coisa para se conquistar. Tem muita gente que não vai no cinema, não vai no teatro. Claro, a gente pode até falar de classe média alta, classe média baixa. Se eu consigo pagar uma escola particular, ir no cinema a cada 2 meses, né, eu já entro ali numa classe média baixa. Mas falar que um cara que comprou uma geladeira e uma televisão virou classe média, tal, é complicado, né? Aliás, a gente está voltando de novo a um aumento aí da classe D e E em função da pandemia, em função do desemprego. Criou-se esse programa agora, né, para poder auxiliar as pessoas, esse auxílio emergencial, porque dá dimensão desse problema no Brasil, e falam até agora em criar um programa que de fato atenda aí essa população, porque ou fortalecer o Bolsa Família, né, porque a gente vai viver períodos de crise, né, do ponto de vista econômico e financeiro nos próximos anos. O Lucas falou que o aumento na classe média ele pode ser negativo também, se você considerar que pessoas de classe alta estão caindo. Quando a gente vê um aumento do meio dessa pirâmide social, é o ideal. É o que acontece com vários países europeus, sobretudo, entendeu? O ideal, então, é que um país tenha uma classe média que seja significativa, né? O ideal não é nem que os extremos sejam, assim, expressivos, né? Tanto a elite quanto os pobres, né, sejam bem uma faixa bem pequena. O ideal é que um país que tem aí um índice de desenvolvimento humano elevado, ele tem uma grande classe média, que tem uma boa distribuição de renda, né, que a gente viu na aula passada, índice de Gini, ele também tem uma boa distribuição de renda, né, é um dos componentes ali, tá bom? E aí é ideal que o meio dessa pirâmide social seja mais largo, né, porque aí eu tô falando dessa classe média, né, que consome, por exemplo, né, a classe média que movimenta a economia, tá bom? A elite, a elite é quase aquela ideia de sociedade estamental, né, a herança, os herdeiros, tal, uma coisa assim que, infelizmente, a gente vai ver isso por muito tempo, né, uma hora ou outra que acaba tendo uma ascensão, né, por outros fatores, né, um jogador de futebol, enfim, outras questões, tá bom? Galera, problematização, né, posicione-se sobre as frases abaixo, né? Quando a gente fala, então, sobre aquela questão que desiguala os seres humanos, eu trouxe algumas frases aqui que são bem corriqueiras no nosso dia a dia, né? Que a gente escuta aí. Por exemplo, vamos lá colocar algumas frases, né? Até tenho amigo negros, quando alguém quer falar que não é racista, não é isso? Alma não tem cor, outro ponto. Que, aliás, né, sempre colocado do ponto de vista religioso também, né? O Brasil deveria se separar do Nordeste. Galera, quando tem eleição, isso é um papo que sempre tem, um papo preconceituoso, porque o Nordeste, em resumo, eles acabam tendo um tipo de votação, né, específico para um determinado grupo político, a gente sabe bem isso. Não há racismo no Brasil. Nossa, ouvi essa frase recentemente, né? Um personagem importante da cena política no Brasil falou essa frase recentemente. Ser diferente é comum. De fato, né? Boliviano só serve para costurar.
Olha mais uma frase aí, né? Que a gente tem frases que tratam de igualdade e frases que tratam sobre desigualdade, né, no tratamento. Japonês é tudo igual. Será? Né? O berço da humanidade está na África. Todo mundo no Oriente Médio é turco. Então, eu olho para o Oriente Médio e acho que todo mundo é turco, ou árabe. Eu esqueço que tem outras composições étnicas ali. Ninguém nasce racista. Back is beautiful. A natureza do índio é ser insolente. Isso foi falado durante um bom tempo. O índio é preguiçoso, né? O índio, ele não gosta de trabalhar. Você entender a cultura do outro, né? Você entender a vida do outro, né? A maneira como ele se organiza. Vamos pensar um pouco sobre essas frases. O professor, também tem aquela frase lá que o professor esqueceu, é serviço de preto. Tinha que ser preto. É verdade. Nossa. É verdade. Então, a gente poderia pegar várias frases. É que eu selecionei algumas que estão na própria apostila de vocês. Se vocês verificarem aqui, eu tirei da apostila de vocês. Mas exato, a gente pode trazer essa frase também, né? Que é muito presente, que trata nessa questão do tratamento desigual para determinados grupos da população, em função da sua etnia, em função da sua orientação sexual, em função da sua origem étnica. Exatamente. Tá bom? Sobre a frase que não há racismo no Brasil, eu acho meio imbecil falar isso, visto que dados comprovam que a maioria das mulheres mortas, estupradas e afins são negras, visto que a maioria das mortes no Brasil são de negros, e se isso não é racismo, então não sei o que é. Perfeito, Ellen. Perfeito. Exatamente. Você já está até já adiantando uma outra questão. E aí é legal porque você já está usando aquela ideia que nós estamos trabalhando, um conceito-chave, né, nessa primeira série de sociologia, que é a desnaturalização do olhar. Então eu vou lá com o meu modo de pensar, né, com o que eu acho, como opinião, sem considerar esses dados que você apontou, e falo que não há racismo no Brasil. Claro que há, né? Então tem que ter essa desnaturalização do olhar. O outro conceito lá da sociologia importante, galera, do estranhamento, né? Não aceitar as coisas como natural. Essa coisa de falar que, por exemplo, né, tá, todo mundo no Oriente Médio é turco. Meu, pera um pouquinho. Quando eu vou querer fazer um processo de estranhamento, eu vou estudar e vou querer conhecer aquela realidade que é estranha a mim, né, para poder compreender a profundidade do ponto de vista sociológico daquilo, né, galera? É a mesma ideia quando a gente fala do racismo no Brasil. A maioria das pessoas que estão no governo, assim, independente de ser esquerda ou direita, eles não admitem para fora, para o exterior, que o Brasil ele existe problema. Então, o Brasil ele é divulgado como se fosse um país perfeito. Não tem racismo, não tem homofobia, não tem machismo. E é isso que acontece, né? Aí você vê, por exemplo, quase toda semana tem um negro sendo morto, uma mulher sendo estrupada. E então, né, tem essa hipocrisia dos governantes. Exato. A gente pode não ver só o que erro. teve governantes de extrema direita, né, que eram racistas por definição política, né? Então aqui a gente pode ver que tem palavras que tratam na questão da igualdade, né, ser diferente é comum, né? Essa questão de ninguém nascer racista, de fato, ninguém nasce racista, é uma construção social, né? Então a gente tem frases aqui que falam de igualdade, mas tem frases que tratam aí sobre a questão do tratamento desigual, né? E aí, galera, é importante a gente compreender a ideia dos estereótipos que são criados, né? Porque são ideais ou convicções classificatórias, pré-concebidas, né? Sem uma análise, sem uma profundidade sobre alguém ou algo, resultantes de expectativas, hábitos de julgamento e falsas generalizações. Por isso que eu vou ressaltar, né? Nós aqui em Sociologia, ponto-chave dessa primeira série é ter esse estranhamento, é ter essa desnaturalização do olhar. Quando a gente vai tratar sobre essa questão, né, de desigualdade racial, já entrando no que a Ellen colocou, quando nós falamos de raça, refere-se ao âmbito biológico, referindo-se a seres humanos. É um termo que foi utilizado, né, historicamente para identificar categorias humanas socialmente definidas. As diferenças mais comuns referem-se à cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial e cranial, ancestralidade e genética. Portanto, a cor de pele, amplamente utilizada como característica racial, constitui apenas uma das características que compõem uma raça. Galera, agora, claro, esse conceito de raça,
a própria biologia, ela é um pouco, ela toma um certo cuidado para utilizá-la, porque não dá para falar em raça humana, já que os seres humanos, né, apesar de ter vários grupos em diferentes porções do globo, né, vários grupos étnicos, e claro, com aparências fenotípicas diferentes, né, com uma característica fenotípica diferente, a similaridade é muito grande do ponto de vista genético. Então não dá para falar de raça, né, assim, para os seres humanos. Só que é um conceito que ficou, por isso que a gente fala até da desigualdade racial, do racismo, é a racialização do discurso, beleza? Então é um conceito que ficou. Não é que nós vamos, a raça branca, a raça negra. Não, a gente não vai classificar dessa maneira. A própria biologia, ela não utiliza dessa forma e a sociologia, então, nem se fala, né? Quando a gente fala aqui desses diferentes grupos, a gente costuma trazer a ideia de etnia. Nós vamos trabalhar isso melhor aí na segunda série, tá bom? Raça, etnia, formação do povo brasileiro. Quando eu falo de etnia, refere-se ao âmbito cultural, um grupo étnico e uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas, né? Essas comunidades geralmente reclamam para si a estrutura social, política e um território. É muito comum nós termos vários grupos étnicos, por exemplo, ali nos países africanos, né? E que no processo ali de divisão da África foram colocados em um mesmo território, e isso fazia com que haja vários conflitos. Um exemplo disso foi em Ruanda, em 1994, né? O estopim foi ali, mas já veio desde antes, né? Desde o processo de colonização, era o conflito entre um grupo étnico chamado de Hutus e outros Tutsis, que promoveu em diferentes momentos aí o extermínio de um ou outro grupo, né? No caso de 94, os Hutus promoveram um verdadeiro genocídio contra a população Tutsi, né? Contra esse grupo étnico. Se a gente trazer hoje para a atualidade, a Etiópia está passando agora por um desses conflitos étnicos também. Percebam, então, que essa questão é muito complexa. Quando a gente vem para o Brasil, a gente trata muito sobre um país multiétnico, né? O termo correto seria, então, para nós aqui, tratar a ideia de etnia, já que é uma questão mais ampla. Fala da questão da construção social, né? Do âmbito cultural, da questão da identidade que aquele grupo pertence, a língua, os modos de vida, né? E também a questão genética ou fenotípica. Também tem a ver, mas isso não é uma coisa que define, né? Tá aqui, né? Então, o ideal é usar etnia, se a gente analisar do ponto de vista sociológico. Mas olha essa tabela aqui, né? Ou esse dado que mostra os jovens que não estudavam nem trabalhavam por sexo ou raça, 2019. Olha a definição, né, galera? Cor ou raça, do IBGE. Eu tirei esse dado hoje mesmo. Esses dados aqui, né, uma síntese dos indicadores sociais, e percebam que está trabalhando a ideia de cor ou raça, né? Tá aqui, beleza? Não, mas não é uma questão que o IBGE está errado, porque há essa abordagem, viu, Paulo? Quando a gente fala de desigualdade racial, ou quando eu falo do racismo, são termos que ficaram, né? Porque há uma discussão, outros sociólogos, estudiosos trabalham melhor isso, né? Djamila, enfim, outras pessoas, Djamila Ribeiro, outros professores trabalham muito bem isso. Só que nos documentos oficiais ainda a gente tem o uso desses termos, né? Quando a gente vai trabalhar aqui, então, essa ideia desse simples dado, né? Quando eu trago esse simples dado para vocês aqui sobre jovens que não estudavam nem trabalhavam por sexo ou raça, olha que ponto aqui, né? Que a Ellen já adiantou, aliás, né? 43% mulher preta ou parda. Então, isso, eu estou colocando aqui, são jovens de 15 a 29 anos, beleza? Depois, 26%, galera, homem preto ou pardo. Aí quando eu olho, mulher branca, 19%. Então, metade, ou até menos da metade, das mulheres preta ou parda. Homem branco, 11%. Metade, né, do homem preto ou pardo, ou menos da metade, na verdade. Então, aqui eu já estou vendo o racismo que a Ellen estava colocando. Como que não tem racismo no Brasil? Se os dados me trazem isso. As pessoas, as mulheres preto ou pardo, homem preto ou pardo, que representa mais nesse dado do IBGE, eles não estudam nem trabalham porque eles não querem?
é muito complicado analisar só de um ponto de vista genérico assim, não é mesmo? Então, tem outras questões no âmbito social, de construção histórica, de herança da escravidão, enfim, uma série de assuntos que a gente poderia trabalhar aqui hoje, mas pela limitação do tempo a gente não consegue, mas que a gente sabe que resultou nessa configuração que nós estamos vendo hoje. Racismo, só para conceituar, né, para a gente poder passar por isso. É tanto uma doutrina que prega a existência de raças humanas com diferentes qualidades e habilidades, ordenadas de tal forma que umas seriam superiores a outras, em termos de qualidades morais, psicológicas, físicas e intelectuais, como um conjunto de atitudes, preferências e gostos baseados na ideia de raça e superioridade racial, seja no plano moral, estético, físico ou intelectual. As atitudes consideradas racistas podem se manifestar de duas formas, pelo preconceito e pela discriminação. Galera, se a gente pegar aqui, o racismo, ele sempre esteve presente na história da humanidade e que justificou, por exemplo, o processo de escravidão, né? Durante ali a idade moderna e também na idade contemporânea. Então a gente consegue deixar muito claro isso. O racismo, ele foi também, e de certa maneira, em alguns países ainda é, uma prática do próprio Estado, né? Já teve Estado que tinha ali como política oficial a segregação. Já visto os Estados Unidos e a luta pelos direitos civis dos negros, já visto o apartheid na África do Sul, né? Então você tem essa segregação. No Brasil, a gente teve uma segregação, né? E ela é um pouco silenciada, né? Em função aí desse papo de miscigenação. Mas como eu falei para vocês, a gente vai aprofundar isso aqui sobre a formação do povo brasileiro lá na segunda série. Aqui, então, é importante entender que a gente está vivendo um momento em que todos os problemas que estão vinculados ao racismo, não é que eles surgiram agora, né? Vidas negras importam, não surgiu agora, tá bom? Não é uma coisa só de agora. É que hoje, né, em função até dessas divulgações de redes sociais, em função de hoje conseguir filmar, isso acaba sendo colocado na cara das pessoas, e isso vai cada vez mais chamando atenção para esses problemas, né? Vai chamando muito mais atenção, se vai ficando mais claro. Tanto é que a gente vê uma situação nos Estados Unidos, a gente vê que, nossa, aqui acontecem coisas semelhantes, né? E isso acaba ampliando, o lado bom, né? Acaba ampliando um pouco a luta de combate ao racismo, né? Ser antirracista também é uma atitude importante nos dias de hoje, né? E aí eu coloquei aqui essa campanha que foi feita, segundo o governo federal, de forma muito rápida, segundo eles, estavam lançando um programa de ajuda financeira chamado Pro Brasil, né? E na imagem da divulgação desse programa tinha lá, né? Crianças caucasianas. Representam o Brasil essa imagem, galera? Não representa o Brasil, né? Isso aí parece o quê? Um país lá da Europa setentrional, dos nórdicos, né? Não do Brasil, não da realidade brasileira. Então a gente tem, na verdade, uma luta da população negra há um bom tempo, né? De grupos contra o racismo, né? E isso, os Panteras Negras, a Ellen citou aí, né? O próprio Brasil já tem uma luta muito forte há um grande tempo. Galera, a questão da cultura, a capoeira é uma resistência, né? A capoeira é uma própria resistência aí da população negra. Então, enfim, a gente tem vários exemplos. O que é preconceito, galera? O termo preconceito quer dizer ideia ou crença prévia, anteriormente concebida, a respeito de alguém ou alguma coisa, né? Então, a ideia, a crença, né? Muitas vezes até vira o racismo, né? A partir de uma ideologia, a galera cria um preconceito e isso fica ali, cristalizado, né, na pessoa. No caso do preconceito racial, trata-se de preconcepções das qualidades morais, intelectuais, físicas, psíquicas ou estéticas de alguém baseadas na ideia de raça, né? Então, os racistas, eles têm isso muito claro neles, tá bom? Agora, o que é discriminação? Discriminação pode se manifestar verbalmente ou por meio do comportamento, né? Discriminação é eu, por exemplo, ver uma pessoa negra num determinado local e querer me afastar, ou falar verbalmente que se é negro é bandido, entenderam? Então tem essa questão que é muito clara. Isso é uma discriminação em função da cor de pele. A gente consegue perceber muito isso, né? Vamos pegar um exemplo, né, daquele cara que foi morto lá no supermercado em Porto Alegre. Se fosse um branco, será que teria o mesmo tratamento? Claro que não, galera.
Claro que não. Entenderam? Então, essa questão é muito claro para nós. Nesse caso, quando a ideia de raça faz que as pessoas percebam um tratamento diferencial, dizemos que se trata de discriminação racial. Tal comportamento pode gerar segregação e desigualdades raciais. Isso é o que justificou políticas, né, de vários estados, né, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da África do Sul, em outros momentos da história, e o Brasil de forma silenciada, né, com esse discursinho que aqui não tem racismo, aqui é todo mundo miscigenado, balela, não é bem essa ideia não, tá bom? Então é importante pensar na ideia do preconceito, que tem a ver com o preconceito de ideia ou crença prévia, e a discriminação, que é aquele ato, né, que se manifesta verbalmente ou como comportamento. O Paulo acabou de dar um exemplo aí no chat, né? Eu tô lá andando na rua, eu desvio o caminho, né? Atravesso a rua porque tá vindo alguém negro de encontro, tá bom? Pode falar, Ellen. No Dia da Consciência Negra, eu assisti um especial de Falas Negras na Globo, dirigido pelo Lázaro Ramos, que é ator, né? E eu vi que realmente o movimento de pessoas negras é desde sempre, praticamente, desde 1700. No especial, estava passando frases que pessoas negras disseram, realmente, sabe? Frases que eles disseram, atores estavam transmitindo essa frase. Aí era desde 1700 até 2020, relatos, casos de pessoas negras. E realmente eu acho que já estava mais do que na hora de todo mundo se conscientizar sobre o racismo, porque é um negócio que acontece desde 1700, que pessoas negras vêm falando sobre isso. Então, eu acho que realmente já estava mais que na hora de todo mundo começar a se conscientizar. Perfeito, exatamente. Essas questões, elas são de fato importantes, a mídia ela não dava espaço para isso, né? Ou quando ia falar, tinha alguém branco falando ali, né? Não tinha alguém até sendo representado, né? E hoje elas estão tomando certo cuidado, né? Outro dia a Globo News foi falar sobre aquela questão do George Floyd lá dos Estados Unidos, aí tinha uma bancada só de branco, foi super criticado. No outro dia eles voltaram com uma bancada, né, de jornalistas negros para poderem tratar sobre o assunto. Tá bom? Então isso é muito claro, né? A gente vai percebendo que isso vai ganhando mais dimensão, porque vai ficando mais claro. Conforme aumentou essa divulgação, né, pelas redes sociais, a imagem, o vídeo e tal, isso acaba pressionando também a órgãos públicos, instituições privadas, a tomarem medidas muito mais claras, né, de um processo de representação dessa população. Dados rápidos aqui, galera, só para a gente poder entender, né? A Ellen também já tinha chamado a atenção disso. Distribuição da população brasileira por cor ou raça. Tá vendo que, novamente, galera, isso é questão do IBGE, tá bom? Utilizado lá pelo IBGE. Até 2018, esses gráficos são do jornal Nexo, que são excelentes, aliás, eles são muito didáticos. População branca no Brasil, percebam, ela vem diminuindo. Por que ela vem diminuindo, galera? A questão da autorrepresentação. Hoje, mais pessoas se identificam como preta ou parda, beleza? Então, aqui a população parda aumentou, né? A população preta, galera, aumentou, porque autodeclaração, né? Até aquela questão de reafirmação de uma identidade, né? De ser negro, tá bom? Então, essa questão é importante de se colocar aqui. Então, vem aumentando a autodeclaração. Essas políticas de reafirmação contribuem até para essa identificação, né? De pertencimento a um determinado grupo, a questão de reafirmação de uma identidade, beleza? Só que quando eu vou analisar um dado do ponto de vista econômico, como é a questão do desemprego, a gente pode perceber que o desemprego, em média aqui, né, até 2018, que tirava em torno ali de 12%, hoje está quase 15%, né? Então, o desemprego aqui, ele é de média 12% para a população geral. Só que para os brancos, né, era inferior a 9%, já para os negros era quase 15%. Então, o desemprego atingia maior os negros, né, muito maior os negros. Rendimento médio real por sexo, cor ou raça. A mulher, melhor, o homem branco ganha muito mais, em média acima de 3 mil. A mulher branca, em média acima de 2 mil. O homem preto ou pardo, abaixo de 2 mil reais. E a mulher preta ou parda, né, em média, quase R$ 1.000. Então, a gente consegue ver claramente que até a média salarial, ela tem a questão aqui da desigualdade, né, racial muito presente, né? A mulher preta ou parda ganha muito menos. Questão de acesso à educação, né? O analfabetismo entre os negros, né, é quase 3 vezes maior do que entre os brancos. Isso é uma herança, galera, de uma construção social, né?
enquanto os analfabetos com 15 ou mais anos, né, para os brancos representa 3,6, para os pretos ou pardos é superior a 8, quase 9, né? E quando eu pego a população com mais de 60 anos, que é aquela que não teve acesso à educação, para os brancos é de 9,5, para os pretos ou pardos é quase 30%. Olha a diferença, é gritante. Isso é resultado de todo o histórico social que nós herdamos aqui no Brasil, sobretudo ali com a escravidão, mas também com a ausência de políticas públicas que incluíssem a população negra, né? Então, aqui a gente vai vendo claramente essa desigualdade. E aí eu tenho essas imagens que é muito clara, né, que evidenciam esse racismo, o assassinato lá do João Alberto Silveira Freitas, né, por seguranças de uma rede de supermercado, o assassinato do João Pedro, de 14 anos, que morreu durante uma ação da polícia no Rio, e a família ficou horas sem saber do paradeiro dessa criança. Então a gente vai vendo aqui claramente essas questões, né, de violência contra a população negra. Aí vem o vice-presidente Hamilton Mourão e diz que não existe racismo no Brasil, né? Bem no Dia da Consciência Negra, e é claro, é um desses discursos claramente daqueles que a gente viu ali no início, que está no nosso caderninho, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e que a gente jamais esperaria que um vice-presidente da República utilizaria um tipo de discurso como esse, né? Falar que não existe racismo no Brasil, pelo amor de Deus, né, galera? Existe um racismo no Brasil, e esse conceito aqui ele é chave. É um racismo estrutural, como a Ellen lembrou lá anteriormente. Não é só, né, no comportamento das pessoas, mas os dados mostram isso. Os dados deixam muito claro isso, né? Quer dizer, é também na manifestação das pessoas, mas é também estatisticamente. É claramente também um ponto estatístico, né? Vai olhar quem tem acesso a ensino superior, quem faz os cursos de medicina, quem está na prisão. Então, isso não é porque né, é do nada, né? Não, galera, tem uma questão do racismo estrutural muito presente aí. Gênero e desigualdade, galera. A gente já está mudando um pouco aqui a nossa temática. A gente está tratando sobre desigualdade, agora a gente vai falar sobre desigualdade e gênero, né? Então, o sexo depende ali basicamente dessa questão biológica, está relacionada à biologia, né? As diferenças biológicas entre homens e mulheres. Já o gênero é formado por sentimentos, atitudes, comportamentos associados a homens e mulheres. Está relacionado a uma auto-identificação, né? A minha construção social, né? Então, gênero é muito mais amplo, é como a pessoa se identifica, é com a identidade, né? Sexo é aquela questão, né? Que a gente é homem ou é mulher e tal. Então, é importante fazer essa diferenciação aqui. Nós gostamos muito de utilizar a questão de gênero para tratar sobre esses assuntos, mas que nos últimos anos, né, foi super combatido por grupos mais conservadores, porque falavam que as escolas estavam ensinando uma ideologia de gênero. Claro que não, né, galera? Na verdade, a gente quer trazer aqui uma necessidade de entender uma igualdade de gênero, já que o gênero é muito mais amplo. Claro, minha construção social, eu me identifico no gênero masculino, uma pessoa no gênero feminino. Outra pessoa pode não estar definido a um determinado gênero, né? Ou sou homem, mas me identifico enquanto mulher, tal, ou o contrário. Ou nenhum, né? Nenhum dos dois sexos, né? Meu gênero é indefinido. Então, isso é muito mais amplo hoje, essa construção, né? Por isso que a gente traz aqui essa imagem que representa, né? A identidade de gênero, ela está na cabeça, praticamente, né? Na minha construção social, né? A orientação sexual no coração, e o sexo é aquela questão biológica, né? Basicamente isso. Mas isso não são definidores, né? Minha questão biológica não vai definir a minha identidade de gênero, a minha orientação sexual, né? O sexo é uma questão biológica apenas. Outras questões são construções. Claro que tem as análises, né? As interpretações do ponto de vista religioso, as interpretações pessoais. Mas, como a gente falou no início, nós estamos trabalhando aqui, galera, a ideia de entender a desigualdade e a igualdade. Nós estamos trabalhando aqui o conceito de ter a desnaturalização do olhar e ter o estranhamento. Nós estamos trabalhando isso em sociologia. Então, não dá para analisar as coisas do ponto de vista religioso, da minha opinião sobre determinado assunto. Porque aí eu vou reproduzir essas frases corriqueiras aqui, né? Essas frases preconceituosas, e algumas aqui tratam sobre igualdade, né? Mas tem algumas aqui no meio que são preconceituosas. Por exemplo, mulher ao volante, perigo constante. Comporte-se como uma mocinha, né? Pessoas perfeitas não existem.
O marido dela ajuda em casa e até cuida das crianças. Olha só, né? O homem não, ele ajuda, né? O homem ele olha, ele cuida das crianças. Não é nem obrigação do homem, né? Fazer isso. Chame um homem para. Isso aí é o mínimo, né? Pois é. É o Pois mínimo. é. Pois é. Chame um homem para ajudá-la com isso. Todas as pessoas merecem respeito. Beleza, aqui a gente está tratando a questão da igualdade. Um homem que tem um comportamento ali mais sensível, tem a fala, seja macho, né? Todos os seres humanos nascem iguais. Aí trata na questão da igualdade, né? O machismo não poupa ninguém. É de fato, viu, galera? Mulheres apoiam mulheres, trata a questão da igualdade. Toda manifestação de afeto vale a pena, trata na questão da igualdade. Ele divide as tarefas domésticas com a sua esposa com equidade, né? Trata da igualdade, tá bom? Então tem aqui frases que tratam da desigualdade e frases que tratam da igualdade. O Lucas falou aí de homem não chora. Exato, são termos que são colocados. E quando a gente está falando de gênero, galera, até nessa construção do papel do homem, né? Dessa masculinidade é importante. Não é só falar da questão de gênero a partir do prisma, né? Achar que todo debate de gênero vai cair na questão da discussão sobre a comunidade LGBTQIA+, né? A gente vai também tratar sobre outros assuntos, né? Que tem a ver com essa construção dessa masculinidade, por exemplo. Pode falar, Lucas. Falando sobre a desigualdade de gênero, gostaria de fazer uma recomendação aqui, ó, indica aqui, que é do filme Não Sou um Homem Fácil, da Netflix, que conta sobre um cara que ele é todo heterotop, machista e tal, e ele, depois de bater a cabeça num poste, ele vai para um mundo onde é totalmente ao contrário, onde as mulheres é tipo o sexo dominante. E ele tem uma experiência do que tecnicamente as mulheres vivem no nosso mundo. Perfeito. Galera, desigualdade de gênero, disparidade no mercado de trabalho, né? Mulheres são 44,1% da população economicamente ativa, PEA. Remuneração mais baixa que a dos homens, mesmo realizando as mesmas atividades, isso é presente. Taxa de desemprego é maior que a dos homens. Baixa participação nos cargos executivos das empresas. Vocês viram agora que a Câmara de Campinas, por exemplo, elegeu 4 mulheres, eram apenas uma que vence até agora, né, até 2020. A partir da próxima legislatura terão 4 mulheres, haverão 4 mulheres. Proporção de mulheres inseridas no mercado de trabalho formal com carteira assinada ainda é menor que a dos homens e são submetidas à dupla jornada, né, de trabalho, pois o cuidado da casa ainda é visto como uma obrigação feminina, né? Então a mulher tem a dupla jornada também, que é o que faz com que as mulheres trabalhem 3,1 hora a mais que os homens, né? Porque ela tem que fazer aquelas tarefas de casa. A gente pode perceber com esses dados aqui, né, do IBGE também, de 2018, que grande parte da gerência é ocupada por homens e menos de 40% é ocupada por mulheres. A diferença salarial é gigantesca também, né? Do homem é muito maior quando comparada da mulher. E aí como é que vai falar de meritocracia, né? De uma igualdade, sendo que os obstáculos para as mulheres são enormes, enquanto para os homens o caminho é livre, né? Então essa questão ainda é muito complexa. Emprego formal ainda é exceção entre pessoas trans, né? No Brasil, 90% da população transexual e travesti tem a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência. Galera, isso é uma questão muito ampla mesmo, né? Porque no Brasil, os transexuais, travesti, eles acabam tendo como maneira de sobrevivência recorrer à prostituição, tráfico de drogas e tal. E é interessante analisar, porque eu estava vendo um dado agora para a aula de sociologia da 2ª série, que o Brasil é o país mais violento para a população trans. E quando você vai conversar com um cara que tem uma mente rasa sobre esse assunto, vai falar, mas eles se envolvem, né? Eles se envolvem com bandido, eles se envolvem com o tráfico de drogas. O cara nem analisa o porquê das pessoas estarem naquela condição. Ele já julga todos os problemas que a pessoa ali está inserida, né? Naquele contexto social das grandes metrópoles, de violência, de tráfico de drogas, enfim. Então, o Brasil ele tem essa grande desigualdade. E sem falar aqui, galera, da homofobia, né? Que a gente tem esse tratamento. Lembrar que a homofobia é crime, né? Desde 2015, o STF igualou ali como racismo. Então, tem que tomar um certo cuidado com os tratamentos, né? Nós estamos numa escola, é importante lembrar isso. Meu povo, se faltar alguma coisa sobre essa aula de sociologia, eu complemento na aula de geografia, beleza? Uma discussão, porque a gente viu aqui que era um assunto muito amplo, né? Muito bacana de se conversar.
Então, recado, galera, façam atividade 1, tá bom? Na semana que vem vai ter avaliação, que é a primeira semana de dezembro, recuperação, que é aquela opcional que vocês realizam, e nós conversamos na próxima aula. Beleza, meu povo? Eu vou ter que sair correndo porque eu tô atrasado para outra aula.